Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Então nós vamos começar a aula 1 do nosso treinamento. Essas aulas elas vão ser indispensáveis para você. Por quê? Porque chega de não conseguir passar nos concursos públicos por causa da matemática e do raciocínio lógico. Talvez você já tenha tentado 1, 2, 3, 4, 5 concursos e não conseguiu ainda conquistar a sua aprovação por causa da matemática e do raciocínio lógico. Então essas 3 aulas elas vão ser indispensáveis para você se destravar e aprender de uma vez por todas. Então só resumindo para você a importância, eu gostaria de fazer um desenho. Vai me desculpando que eu não sou um especialista em desenhar, tá bom? Imagine que isso daqui seja uma ponte. Conseguiu imaginar? Então, isso daqui é uma ponte. Aqui é onde você está. E aqui é a sua aprovação, que você tanto busca no concurso público, correto? A matemática e o raciocínio lógico, você tem que encarar essas matérias como sendo parte do percurso. Assim como outras disciplinas também são partes do percurso. Então, de repente, aqui é a matemática que você vai ter que passar, certo? Para conseguir chegar na sua aprovação, ter a sua estabilidade financeira, mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, por isso que esse treinamento não é apenas uma aulinha de matemática ou uma aulinha de raciocínio lógico. Você vai ver que é mais do que isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu gostaria de compartilhar com você o nosso cronograma de aulas. O que você vai aprender em todo esse treinamento? Na aula 1, veja matemática descomplicada para concursos. Então, nessa aula, eu já vou te mostrar na prática, nós vamos resolver várias questões sem enrolação, quais são os melhores métodos para você ir para cima e conseguir responder as questões de matemática nos concursos públicos, tá bom? Na aula de amanhã, terça-feira, dia 19, você vai aprender como interpretar, que talvez seja uma dor que você tenha, certo? Eu não consigo interpretar as questões de matemática, eu não sei qual é a fórmula para utilizar. Então amanhã eu vou focar em como você pode interpretar e resolver também rapidamente as questões de raciocínio lógico e matemático, mesmo que você nunca tenha estudado, no caso, essa matéria, tá bom? E na aula 3, você vai aprender a conquistar o domínio da matemática e da lógica nos concursos, e você vai entender por que isso é importante, é fundamental, se você quer, de fato, chegar na sua aprovação, que eu tenho certeza que é um objetivo que você tem na sua vida. É um nobre objetivo, correto? Então, só continuando aqui. Então, é isso que nós vamos ver nessas 3 aulas, tá bom? Antes de mais nada, eu preciso também me apresentar. Para você que está me vendo pela primeira vez, prazer, meu nome é Rafael Lima, eu sou professor de matemática e de raciocínio lógico, já fui aprovado em alguns concursos, inclusive o último concurso que eu fui aprovado foi da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, para professor de matemática. Eu alcancei o 2º lugar, só que mais importante é que eu já tive a oportunidade também de ajudar várias pessoas ao redor do Brasil a serem aprovadas também nos concursos públicos, nas áreas administrativas, de tribunais, em carreiras policiais e etc. E para mim está sendo uma oportunidade especial compartilhar com você alguns conhecimentos que eu sei que vão ser indispensáveis para também você conquistar o seu cargo público. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com você, você também ter reservado esse tempo para assistir a essa aula, e eu espero que você possa assistir essas 3 aulas para não perder o fio da meada e se destravar de uma vez por todas, tanto em matemática como em raciocínio lógico, especialmente se você já está com pressa, está querendo sua aprovação para ontem, não tem mais tempo a perder, então você está no lugar certo, tá bom? Então vamos continuar com a nossa aula aqui. Orientações importantes. Eu preciso que, por favor, você elimine
todas as distrações. Então, se seu celularzinho está ligado, está na hora de desligá-lo, tá bom? Também preciso que você pegue um papel e uma caneta. Estudos mostram que quando você faz anotações, a sua retenção ela aumenta bastante. Então pegue a caneta, pegue o papel, tá bom? E faça as anotações. Agora, para quem é esse treinamento? Esse treinamento aqui é para as pessoas que querem ser aprovadas nos concursos públicos. É as pessoas que querem ficar lá no topo da lista, que eu sei também que é o seu objetivo. Então, se você de fato quer conquistar a sua vaga, esse treinamento é para você. Se você quer destravar em matemática e raciocínio lógico, esse treinamento é para você. Se você já está cansado ou cansada de ter reprovações nos concursos por causa da matemática e do raciocínio lógico, esse treinamento é para você, tá bom? E o material de apoio que eu vou fornecer com as listas de questões, eu vou fornecer no grupo do WhatsApp. Eu também, pode ser que eu coloque em algum lugar desta página aqui, viu? Que você está acessando. Todo o PDF, todo o material de apoio, ele vai ter uma senha para abrir esse material. E essa senha eu vou falar para vocês no final da aula. Então não se preocupe agora em fazer o download, em baixar o seu material. Eu preciso que você apenas foque nessa aula. Eu preciso que você, no caso, tenha o máximo de atenção possível para você, de fato, acabar com o seu problema, sabe, com a matemática e com raciocínio lógico. Por isso, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. O computador acabou aqui ligando o alarme, mas eu tenho essa pergunta muito importante para te fazer. Olha o seguinte: o que te trava de aprender matemática e raciocínio lógico nos concursos? Você já se fez essa pergunta? O que te trava de você aprender matemática e raciocínio lógico nos concursos públicos? O interessante é que quando você descobre a resposta, automaticamente você sabe a solução. É incrível isso. Então, quando você consegue saber quem é o grande vilão que está te travando de aprender matemática e raciocínio lógico, você também já consegue saber a solução para destravar desse problema. E eu vou compartilhar com você algumas informações importantes que vai nos ajudar a refletir sobre isso, a chegarmos no grande problema da maioria dos brasileiros não conseguirem aprender matemática e raciocínio lógico. Isso daqui não é história para boi dormir, não. Se você entender isso daqui, você vai perceber que vai fazer mais sentido do que simplesmente assistir uma aulinha de matemática e raciocínio lógico onde eu vou te ensinar um monte de fórmulas. Então, eu preciso te explicar em detalhes o grande vilão para você decepar da sua vida esse grande vilão e resolver seus problemas de uma vez por todas. Então, veja só, no caso, essas notícias a respeito do rendimento da matemática de alguns estudantes brasileiros. Olha só, 95% dos alunos saem do ensino médio sem conhecimento adequado em matemática. 95%. Você sabe o que isso quer dizer? Que a regra, olha só, a regra é você não aprender matemática. Então agora você já está conseguindo visualizar o porquê que você tem seu problema com matemática. Talvez você tenha participado, certo, de um sistema de ensino ineficiente. Só para você ter aqui uma referência, a cada 20 alunos brasileiros, apenas um tem um nível adequado em matemática. Não é eu que estou dizendo isso, são as pesquisas. Olha a outra notícia aqui. Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática. Caiu, gente. E ciências e fica estagnado em leitura. Então você pode observar que os nossos resultados eles estão indo de mal a pior. Tem um exame que é realizado de tempos em tempos chamado PISA. E o Brasil realmente tomou uma pisa dos outros países.
Veja só, o país teve novamente um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática. Então, a partir do momento que nós visualizamos notícias como essas, nós conseguimos chegar em uma única palavra para definir quem é o grande vilão dessa história toda. Quem é o grande vilão de você não ter aprendido matemática lá no ensino médio, de ter ficado mais de 10 anos na escola e não ter conseguido aprender esta matéria. Porque uma coisa você vai concordar comigo, mais de 10 anos é tempo suficiente para você sair do ensino médio com níveis adequados para prestar a maior parte dos concursos públicos do Brasil. Mas eu sei, não é isso que acontece. No meu primeiro concurso, para você ter uma ideia, eu errei todas as questões de matemática. Eu também fui vítima do sistema. Então, se nós fôssemos definir quem é o grande vilão, nós podemos definir em uma única palavra. É o sistema de ensino, onde a regra é você não aprender matemática. A exceção é aprender matemática. E não deveria ser assim, deveria ser o contrário. Mas nós sabemos que não é isso que acontece, certo? Já que eu sei que o sistema é o grande vilão, aqui também, automaticamente, você sabe o que precisa fazer para resolver as suas dificuldades em matemática. Se o sistema é o grande vilão, a grande solução também é quem? É o sistema. Porém, se você utilizar o mesmo sistema ruim, o mesmo sistema defassado, melhor dizendo, na qual você ficou 10 anos estudando e não conseguiu aprender, o que vai acontecer com você? Você pode esperar resultados diferentes? É claro que não. Então, no caso, você tem que fazer parte dos 5% das pessoas que realmente dominam a matemática e o raciocínio lógico. Mas para você fazer parte dos 5%, você precisa de um novo sistema, certo? E aqui, eu quero destacar para você que quando você sabe o novo sistema, que quando você faz parte dos 5% das pessoas que têm níveis adequados, que vão para os concursos públicos e conseguem literalmente gabaritar matemática e raciocínio lógico, você tem uma nova oportunidade. É isso mesmo. Você tem uma oportunidade de se diferenciar e destacar da concorrência. Então, nessas 3 aulas, eu vou focar nisso daqui, no novo sistema, para que você possa se destravar, sabe, dessas dificuldades que você tem, que não é culpa sua, mas sim culpa de um sistema que, em vez de fazer com que você aprenda matemática e raciocínio lógico, muitas das vezes faz com que você tenha trauma dessas matérias, que ache que essas disciplinas, de alguma forma, elas não têm valor nenhum, ou que apenas gênios podem, de alguma forma, aprender, essas disciplinas. E isso não é a verdade. Porque se você tiver o sistema correto, você vai conseguir aprender matemática e raciocínio lógico sem muitas dificuldades, certo? E se tiver dificuldades, você vai conseguir também superá-las. Eu gostaria de destacar para você também uma pergunta que eu considero muito importante. Você está preparado ou preparada para mudar o seu sistema? Por que essa pergunta ela é fundamental neste momento? É porque o sistema também envolve o conjunto de crenças. Pode ser que você tenha alimentado na sua mente por vários anos que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Então você alimentou essa fera e ela acaba se tornando assustadora. Quando você vai tentar estudar essas matérias, não consegue de forma alguma. Por quê? Talvez você tenha alimentado essa fera aí durante vários e vários anos.
Eu não consigo aprender matemática porque matemática e raciocínio lógico são disciplinas apenas para gênios. Eu não consigo aprender matemática e raciocínio lógico porque não tive bons professores. Matemática e raciocínio lógico, para mim, é impossível de aprender. Eu já passei dos 40, não consigo aprender matemática de jeito nenhum. Não é igual antigamente. Então você vai precisar mudar o seu sistema. E minha pergunta é, você está preparado para isso? Jesus Cristo ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando você atualiza o seu sistema, por que você tem que estar preparado? Eu vou te explicar. Até hoje você não aprendeu matemática, raciocínio lógico, como eu te expliquei, por causa do sistema, correto? Então talvez você não teve a oportunidade de ter um sistema correto, eficiente, para você aprender essas matérias. Então a culpa não é sua. Mas a partir do momento que você sabe a verdade, que você atualiza o seu sistema, o que acontece? Se você não tiver um bom resultado, a culpa não é do sistema mais, porque o sistema já foi validado, tanto por mim e também por vários alunos que fazem parte do método BDX, que é um curso que eu criei para romper esse sistema. Certo? Então, quando você sabe o sistema correto e não faz uso desse sistema, sabe o que vai acontecer? Aí, quando você tiver suas reprovações, você vai ter a consciência de que as reprovações que você tiver, os péssimos resultados que você desenvolver, já não é culpa mais do sistema. Porque eu vou apresentar para você um novo sistema. Então, quando você descobre um novo sistema, a culpa se torna sua. Então, quando você sabe a verdade, isso te dá também uma responsabilidade. Então, é por isso que eu estou perguntando para você aqui hoje, certo? Neste vídeo. Você está preparado para atualizar, para mudar o seu sistema? Porque a partir do momento que você faz isso, você assume o controle das suas ações e também dos seus resultados. Então, essas 3 aulas eu vou te ajudar a ter uma nova visão. A ideia também é mudar suas crenças, para que nada possa te bloquear de aprender matemática, raciocínio lógico e você fazer parte dos 5% para chegar lá e arrebentar nos concursos públicos em matemática, raciocínio lógico e assim chegar na sua aprovação. E para mim, nessas 3 aulas, vai ser um prazer te ajudar nesse sentido. Mas eu preciso te dizer que ao assistir essas 3 aulas, você também vai ter esta responsabilidade de ir para cima e ter os resultados com base no seu esforço. Porque você vai ter a capacidade de fazer isso. Você tem que pensar no seguinte também. Muitas das objeções que você tem na sua mente com relação ao que está te bloqueando de aprender matemática, muitas das suas crenças, elas precisam ser mudadas. Matemática e raciocínio lógico não são matérias impossíveis de aprender. Quem pensa assim está enganando a si mesmo, certo? Se você não tiver o sistema correto, só para fazer uma comparação, o que acontece quando o seu computador ele começa a travar, a não funcionar bem? É porque o seu computador é ruim? Nem sempre. Pode ser falha no sistema. Geralmente o sistema operacional da maioria dos computadores é o Windows. Outros acabam usando também o Linux, não é isso? O seu celular também tem um sistema operacional. Quando você começa a perceber que está travando muito ao acessar os aplicativos, o que você faz? Você joga o celular fora? A verdade é que não. Você atualiza o sistema. Assim também é com o computador. Você pode pegar o computador da NASA
talvez o melhor computador do mundo. Se o sistema dele estiver corrompido, ele vai funcionar da maneira adequada? Não. Onde eu quero chegar com essa ilustração? Você tem um supercomputador aqui na sua cabeça, que é o seu cérebro. Ele tem bilhões de neurônios e trilhões de conexões nervosas. Mas se você jogar um sistema ineficiente, como o sistema lá que você aprendeu na escola, como o sistema que tem na maioria dos cursinhos hoje aqui do Brasil, você acha que você vai conseguir usar de forma adequada? Então você tem que parar para pensar nisso, certo? Só para você ter ideia, eu demorei 3 anos, depois que eu iniciei os estudos para concursos públicos, para entender isso. E isso mudou a minha vida. Então, com o sistema correto, certo? O seu computador, o seu cérebro, a sua mente, ela vai operar em alta performance. Mas aí, nós vamos bater muito forte no seu sistema também de crenças, para você ir para cima e ter um bom resultado. Tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula de matemática. Nós temos várias questões. Fique até no final, porque eu tenho algo muito importante também. Qual que é a maneira mais rápida para você mudar seu sistema? Eu vou te explicar. Mas agora nós teremos a oportunidade de ver na prática como aprender matemática, e matemática hoje nós vamos focar de uma forma descomplicada, tá bom? Pegou papel e caneta na mão? Então vamos lá para a primeira questão. Eu vou te ensinar 4 assuntos e nós vamos começar por razão e proporção. Eu vou te mostrar que não precisa ser difícil, não precisa ficar usando fórmulas gigantescas, não precisa ficar enchendo, né, o quadro de equações. Se você tiver a metodologia correta, você vai conseguir aprender matemática e raciocínio lógico. Então veja só, razão e proporção. Vamos ler juntos? Em uma escola de idiomas, o número de alunos matriculados nos cursos de inglês e espanhol totalizam 540 estudantes. Se a razão do número de alunos matriculados no curso de espanhol para o número de alunos matriculados no curso de inglês é 2/7, o número de alunos matriculados no curso de espanhol é... Eu poderia simplesmente utilizar uma equação gigantesca para responder este problema, mas eu não vou fazer isso. Eu vou utilizar uma técnica que eu desenvolvi, porque você precisa economizar tempo na sua prova, não é isso? Por mais que você saiba responder a questão, você precisa ter também agilidade e velocidade na resolução. Então, por isso, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que é o SDM. 3 coisas que você conhece. O S é de soma, o D é de dividir e o M é de multiplicar. Aí eu vou te explicar o processo e depois você tem a responsabilidade de fazer a próxima questão sozinho e sozinha, combinado? Então vamos lá, você vai dar conta. Primeira coisa, eu vou pegar a razão. A razão geralmente é uma divisão. Ela vai estar em forma fracionária, como nesse caso, 2/7. Ou senão ela vai estar também na forma escrita, 2/7, não tem problema nenhum. O que é que nós vamos fazer aqui com o S de soma? Você simplesmente vai somar essas partes. 2 com mais 7 é igual a 9. Fácil demais até aqui, certo? Depois você vai pegar o total. Veja que o D é de dividir. Então você vai pegar o total, 540, e vai dividir pelo esse resultado aqui. Lembrando que uma etapa depende da outra. Então nós temos 540 dividido por 9, que vai dar quanto? 54 dividido por 9 vai dar 6. Resto 0. E 0 dividido por 9 vai dar 0. Eu encontrei 60. A pergunta é o número de alunos matriculados no curso de espanhol. Para você descobrir quantos alunos foram matriculados no curso de espanhol, você tem que observar a sequência em exercícios de razão e proporção, que é fundamental. Quem aparece primeiro aqui? Veja que temos, se a razão do número de alunos matriculados no curso de espanhol para o número de alunos matriculados no curso de inglês, quem apareceu primeiro?
a partir do momento que falou sobre a razão, os alunos matriculados no curso de espanhol. Então, esse 2, ele se refere aos alunos matriculados no curso de espanhol. Esse 7, aos alunos matriculados no curso de inglês. Para você descobrir o número de alunos matriculados no curso de espanhol, você vai pegar a parte correspondente, que seria 2, certo? Quem aparece primeiro no curso de espanhol? Quem aparece primeiro aqui na sua razão não é o 2? 2 vezes 60. Lembrando que uma etapa sempre depende da outra, tá bom? Então, M é de multiplicar. 2 vezes 60, você vai encontrar 120. A nossa resposta correta é a nossa escolha A de aprovação. Se a questão te solicitasse o número de alunos que estão matriculados no curso de inglês, você pegaria 7 vezes 60, porque 7 é a parte que está relacionada aos alunos matriculados no curso de inglês. Então vamos fazer uma revisão rápida. A técnica para razão e proporção, a partir do momento que você tem o total e tem a razão, é simplesmente S de soma, pega a sua razão, soma as partes, correto? Fácil demais. Depois você vai pegar o total e vai dividir pela soma das partes, assim como nós fizemos aqui, 540 que é o total dividido por 9, e depois você vai multiplicar pela parte correspondente na qual você quer encontrar, como o 2 está relacionado aqui com os alunos matriculados no curso de espanhol, 7 são os alunos que estão matriculados no curso de inglês. 2 curso de espanhol, 2 vezes 60, que eu encontrei aqui do resultado da divisão, nós encontramos 120. Se fosse curso de inglês, seria o que? 7 vezes 60, perfeito? Aí você encontraria os alunos matriculados no curso de inglês. Quando eu tenho a razão 2/7, isso quer dizer que para 2 estudantes matriculados aqui no curso de espanhol, 7 estão matriculados no curso de inglês. Perfeito? Conseguiu compreender? Então agora, meus queridos, é com você. Olha só, questãozinha maravilhosa de razão e proporção. A partir do momento que você compreendeu a resolução da questão, você terá a oportunidade nesse treinamento de praticar também. Então eu te incentivo a pausar este vídeo, tá bom? Você vai pausar este vídeo e vai tentar responder esta questão utilizando a mesma técnica. Eu tenho certeza que se você utilizar o passo a passo, você vai conseguir. Como é que eu sei que é de razão e proporção? Ali fala a razão do número de pessoas convidadas. Aí você tem, primeiro termo, que não compareceram, certo? Só pegar minha caneta aqui. Que não compareceram à festa para o número de pessoas convidadas que compareceram à festa foi 1/3. Então, esse 1 é que não compareceu e esse 3 é que compareceu à festa. Aí você vai fazer SDM, vai somar, certo? Essa razão, vai dividir o total pela soma da razão e depois vai multiplicar, no caso, esse 1 pelo que você encontrar. Aí você vai encontrar o quê? O número de pessoas convidadas que não compareceram, certo? E aí você vai marcar o gabarito e vai acertar com certeza. Então se esforce. Eu preciso que você resolva este exercício aí. Então pause o vídeo e responde e anote na sua folha, no seu caderno de anotações, porque vai ser fundamental. Nós vamos corrigir esses exercícios com toda certeza. Nós vamos fazer essa correção lá na aula 3, onde nós vamos fazer uma revisão geral de todo esse treinamento e eu vou te mostrar como você pode trilhar, certo, o caminho da aprovação e conquistar o domínio da matemática e do raciocínio lógico. Eu tenho certeza que vai ser, no seu caso, também possível você chegar no domínio. É só cumprir com todas as etapas. Pausou o vídeo, tentou responder este exercício, nós vamos para a próxima questão. Então vai ser sempre assim, eu respondo uma e deixo uma para você responder. Todas essas questões também vão estar no seu material. Questão 3. Considerem um grupo de 90 engenheiros. Agora nós já estamos em conjuntos. 26 são casados, 60 são cuiabanos e 24 não são casados nem cuiabanos. O número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá e são casados é... Já vou te ensinar também a acertar esse tipo de questões, mesmo que você nunca tenha conseguido resolver. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, se é questão de conjuntos, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um conjunto
E me desculpe, viu? Eu sei que eu desenho de forma péssima. Ainda bem que aqui não é curso de desenho. Então, aqui é o conjunto. Vamos colocar aqui dos casados, certo? Eu vou fazer um conjunto também para os cuiabanos. Pronto. Aí falou o seguinte, ó, 26 são casados. Aí você vai colocar 26 aqui. Tá fazendo os desenhos também? Eu espero que sim. Se você não fizer os desenhos, ficar só aí olhando, você não vai conseguir aprender. Então, se você não pegou papel e caneta, pegue, por favor. Os cuiabanos aqui são 60, certo? Você vai entender uma forma simples de resolução, sem precisar colocar X. Eu vou te explicar. Presta atenção, que vai ser sucesso aqui para você. Olha só. Então, nós temos aqui os casados, 26, 60 são cuiabanos e 24 não são casados nem cuiabanos. Quando aqui fala que 24 não são casados nem cuiabanos, então você pode tirar eles do total. O total é 90, então você vai pegar 90 menos 24. Quanto que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar 66, certo? Então, em vez de trabalhar com o total 90, como 24 não fazem parte aqui do conjunto dos casados nem dos cuiabanos, você tira e vai trabalhar com esse novo total, viu? Então, o novo total que nós temos, 66. A pergunta para você é, o número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá e são casados, ou seja, o número de engenheiros que fazem parte desta interseção aqui, dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Lembrando que interseção é fazer parte de dois ou mais conjuntos ao mesmo tempo. É quanto? Está perguntando para você a interseção. Prof, eu tenho dificuldades em calcular a interseção. O que você pode fazer? Se liga na simplicidade deste exercício. Simplesmente você vai pegar esse 26, vai somar com 60. O que passar desse total que nós estamos trabalhando, que é 66, é a resposta da questão. Só isso. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar 60, vamos somar com 26. Perceba que eu vou encontrar 86. Minha pergunta para você é, passou quanto aqui? De 66 para 86. Ora, prof, é a mesma coisa que eu vou fazer 86 menos 66, está fácil demais, é 20. Então, o número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá e são casados é 20. Está conseguindo perceber a simplicidade quando você usa a técnica correta? Isso faz você até ganhar tempo na sua prova. Certo? Não dá para você ficar resolvendo essa questão aqui em 10 minutos. Tem que ser rápido. Quando você domina, isso daqui é 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Então, fez um conjunto, fez o outro conjunto. Colocou aqui 26 são casados, 60 são cuiabanos. Tira do total quem não faz parte de nada, os excluídos. Vai ter um novo total que é 66. Daí o que você vai fazer? Você vai somar, ó, 26 mais 60. Encontrou 86. O que passar fica aqui na interseção, ó, 20. Simples assim. Acabou o problema. Eu quero explorar esse problema aqui um pouco mais com você. Se perguntasse para você somente os casados, seria o quê? Se 26 é o total de casados, incluindo os 20 da interseção, somente casados vai ser 26 menos 20, 6. Aí se você somar o 6 com mais 20, você vai encontrar o quê? 26. Se a pergunta fosse somente cuiabanos, seria o quê? Você vai fazer 60 menos 20 da interseção, 40. Então procure sempre, primeiro, encontrar a sua interseção, certo? Depois que encontrou, você pode subtrair aqui de cada conjunto e achar somente os casados e somente os cuiabanos, ok? Mas eu espero que você tenha aprendido a achar a interseção. Simples demais. Então, tirou do total quem não faz parte de nada. Repetindo novamente para você não se esquecer, porque você vai precisar desse conhecimento na próxima questão.
correto? Vai achar o novo total. Somou os conjuntos, o que passar fica na interseção. Nesse caso, nós temos aqui 20, que acabou passando. Legal demais. Podemos continuar? Próxima questão é com você. Eu te incentivo a pausar o vídeo e tentar responder. Você vai perceber que nós temos aqui um total de 37 clientes que foram entrevistados. Aí tem lá, parte dessas pessoas gostam de suco de morango, 19 do de laranja e 3 não quiseram provar os sucos. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, pegar o 37 e tirar esses 3 que não quiseram provar os sucos. Aí você vai ter um total de 34. Para você achar a interseção, ou gostaram dos dois sabores ao mesmo tempo, você vai somar, no caso, 22 mais 19, e o que passar de 34 é a resposta. É só isso. Se você nem quiser fazer o conjunto, você não precisa fazer, viu? Para ganhar tempo na sua prova. Eu quero que você exercite nesse exercício, utilizando a metodologia anterior nesta questão. Por quê? Por mais que seja de uma banca diferente, da Universidade Federal do Paraná, você pode perceber que tem a mesma configuração. Está perguntando sobre a interseção. E você terá a oportunidade agora de exercitar aquele conhecimento. Lembre-se, se você não praticar, você não vai conseguir destravar em matemática raciocínio lógico. É indispensável aqui, é inegociável esse negócio, viu? Então procure fazer e anote no seu material também. Vamos continuar, guerreiros e guerreiras. Questão 5. Na questão 5 temos... Agora é regra de 3 composta. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de proporcionalidade, divisão proporcional, média e porcentagem. Todos os caixas de uma agência bancária trabalham com a mesma eficiência. 3 desses caixas atendem 12 clientes em 10 minutos. Nessa situação, 5 desses caixas atenderão 20 clientes em menos de 10 minutos. Será que está correto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se a regra de 3 composta, quando eu sei que é regra de 3 composta? Quando eu tenho mais de 2 grandezas. Aqui eu tenho 3 grandezas. Grandeza é tudo aquilo que você consegue colocar algum valor numérico. Aqui, ó, 3 caixas, você colocou o número 3. 12 clientes, você colocou o número 12. 10 minutos, você colocou aqui, no caso, a grandeza minutos, certo? Nessa situação, 5 desses caixas atenderão 20 clientes em menos de 10 minutos. O que você vai fazer quando tiver regra de 3 composta? E sem ficar aqui colocando setinha para cima e setinha para baixo, que mais confunde do que de fato soluciona o problema, né? Vou te ensinar aqui um macete legal chamado a técnica do X e você terá a oportunidade de aplicar na próxima questão. Então presta atenção como nós vamos fazer. Nós vamos dividir em processo e vamos dividir aqui em objetivo. Quando eu identifico as 3 grandezas, caixas, clientes e minutos, a minha pergunta para você é: qual que é o objetivo dessas 3 grandezas? Se você fosse dividir em processo e objetivo, quem seria o objetivo? Nós sabemos que é o atendimento dos caixas, não é? Então, no objetivo, eu vou colocar caixas. Correto? E aqui, eu vou colocar no processo clientes e minutos. Então, o meu objetivo nesse exercício é atender o pessoal utilizando os caixas, é atender os clientes. E para isso eu vou precisar de tempo. Em vez de colocar minutos, eu vou colocar tempo. E preciso também dos clientes, naturalmente, certo? E aí eu vou conseguir atendê-los aqui no caixa. Então, o grande objetivo é atendimento aos clientes nessa agência bancária. Identificou isso? Nós vamos organizar as informações. Então, presta atenção, como é fácil, ó. 3 desses caixas atendem 12 clientes em 10 minutos. Então, a primeira leva de informações eu já registrei no espelho da questão. Aí continuo. Nessa situação, 5 desses caixas, você vai colocar aqui, ó, 5 desses caixas, atenderão 20 clientes, na grandeza clientes, em menos de 10 minutos.
Eu vou dizer que essa última grandeza aqui, na verdade, é um x, porque essa questão está na configuração de certo ou errado, viu? Vou colocar como sendo x. Se eu encontrar aqui 7, 8, 9, vai ser menos de 10 minutos e vai estar correto. Mas se eu encontrar 10, 11, 12, não vai estar correto. Eu vou te explicar por quê. Então, fez o espelho, entendeu o processo, entendeu o objetivo, certo? Teve uma visão geral das grandezas. O próximo passo, não desespere, o próximo passo é você fazer um X com as pernas alongadas. Como assim, prof? Você vai fazer esse X aqui, ó. Essa técnica é sensacional. Sério mesmo. Ela simplifica muito na hora da prova. Lembrando que aqui é 5. Deixa eu apagar aqui, beleza. Pronto. Tudo que tiver na linha verde, você vai multiplicar. Tudo que tiver na linha azul, você vai multiplicar. Esse é o próximo passo. Então, você vai multiplicar, ó, 20 vezes x vezes 3 é igual... Tudo que tiver na linha azul, 12 vezes 10 vezes 5. Só isso. Agora você vai ter que resolver para verificar, no caso, se a questão está correta ou se ela está errada. O que é que nós vamos fazer agora? Vou simplificar esse 20 por 10. Vou simplificar esse 10 também por 10. Então, o valor que você simplificar no primeiro lado, você tem que procurar no outro lado também que dá para simplificar. Nesse caso, o 20 não é um número divisível por 10 e o 10 do outro lado não é divisível por 10. Isso vai te ajudar demais. O 12 eu vou simplificar, ou melhor, esse 3 eu vou simplificar por 3 e o 12 também vou simplificar por 3, porque o 12 é divisível por 3. Prof, eu não consigo fazer essa simplificação. Precisa ficar em desespero? É claro que não, e eu vou te explicar por quê. Mas aqui é caso você está um pouquinho mais avançado e quer ganhar tempo na sua prova. Então, 20 dividido por 10 é 2. Aí ficou 2 vezes x. 3 dividido por 3 é 1. Se você quiser colocar, tá tudo bem. Mas nem precisaria. Na multiplicação, 1 não vai fazer nenhum efeito aqui. 12 dividido por 3 vai dar 4. 10 dividido por 10 é 1. Vezes 5. 2 vezes x vezes 1 vai dar o quê? 2x. Que é igual 4 vezes 5 vezes 1, 20. Logo, o x vai ser a mesma coisa que 20. Esse 2 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade, com o processo da divisão, porque na verdade o que acontece é um cancelamento, certo? Mas assim, de uma maneira mais fácil, você vai pegar o 2 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Se estiver multiplicando, você passa dividindo. Logo, o x vai ser igual a 10. Então, perceba que o tempo vai ser também exatamente 10 minutos. E o problema está falando que é menos de 10 minutos. Não, vai ser exatamente 10 minutos. Por isso, gabarito errado. Prof, eu não sei fazer dessa forma que você explicou, com essas simplificações, eu achei muito difícil. Então, qual é a outra opção que você pode fazer? Normal, ó, 20 vezes 3 vezes x, 60x, que é igual a 12 vezes 10, 120. 120 vezes 5, 600. Aí ficaria 60x, que é igual a 600. X é igual a 600, 60 multiplicando, passa dividindo. Você encontraria que x é igual a 10 da mesma forma. Pode fazer no seu material e confira que vai dar 10 da mesma forma. Eu prefiro a simplificação porque eu ganho muito tempo, certo? Então, te explicando passo a passo, pode ser que você ache que essa resolução é demorada. Mas a partir do momento que você pratica e tem o domínio, rapidão você consegue responder esse tipo de questão. Para ser sincero para você, em menos de 2 minutos é possível responder uma questão como essa. Mas é necessário prática, tá bom? E agora, você terá a oportunidade de praticar na questão 6, regra de 3 composta. Você vai perceber, há um detalhe que eu acabei esquecendo de explicar, voltando aqui novamente. Nesse caso, nós trabalhamos com 3 grandezas, certo?
Só que você pode trabalhar com 4, com 5 grandezas. No objetivo, sempre vai ser apenas uma grandeza. E no processo pode ter 2, 3, 4, não importa. Mas no objetivo, tem que ter apenas uma grandeza. Se fosse você, até anotava isso no seu material, por favor. Então vamos aqui para a próxima questão. Você quer que eu te ajude a montar o espelho? Eu vou te ajudar e você finaliza. Mas eu te desafio. Pause e faça aquele X. Procure fazer aquele X para ver se você de fato dominou, viu? Então essa questão 6 é para você. Então vamos lá. Eu vou te ajudar a montar o espelho e a resolução fica por conta sua. E na aula 3, eu trago para você a resolução utilizando esse macete da técnica do X, que facilita bastante o processo. Você pode perceber que nós estamos facilitando ao máximo o processo para que você tenha a capacidade de responder as questões com coisas simples, com conhecimentos aritméticos. Você pode perceber que nós estamos utilizando basicamente soma, divisão, multiplicação e divisão. Não tem nada demais. Então vamos para essa questão aqui. Em uma pequena indústria de camisetas, 12 funcionários trabalhando 10 horas por dia realizam uma encomenda em 45 dias. Então a minha pergunta para você é: qual que é o objetivo, tendo em vista essas grandezas? Então aqui nós temos a grandeza funcionários, temos a grandeza horas, temos as grandezas dias e temos a grandeza uma encomenda. Para que ele precisa de funcionários, de horas e dias? Para fazer essa encomenda. Então nós temos aqui processo e objetivo. Quais são as grandezas do processo? Funcionários, horas e dias. E qual é a grandeza do objetivo? Fazer a encomenda. Aí você tem, 12 funcionários trabalhando 10 horas. Você vai colocar as informações abaixo das grandezas. Realiza uma encomenda em 45 dias. Se trabalhassem 15 funcionários por 8 horas, a encomenda ficaria pronta. Então, essa encomenda aqui ficaria pronta em quantos dias? Então, aqui é X o valor que você quer descobrir. Aí você vai fazer agora o X. Então, vamos fazer esse X. O X é feito dessa forma aqui, Aí, a partir desse momento, é só seguir aquele passo a passo que eu te expliquei. Você não quer encontrar o X? Então, você começa multiplicando todos os valores que estão na linha azul, na linha do X. Perceba que o X está exatamente aqui. Então, você desenha um X e alonga as pernas, em outras palavras. Aí ficaria o quê? Tudo que está na linha azul. 15 vezes 8 vezes X vezes 1, que é igual a tudo que está na linha vermelha. 12 vezes 10 vezes 45 vezes 1. Aí você multiplica, joga o que você vê que está acompanhando o X aqui dividindo do outro lado e está tudo certo. Você resolve seu problema e marca a resposta correta. Então, o grande segredo está na construção desse espelho. Eu espero que você tenha conseguido, no caso, fazer esse espelho. Ele é indispensável mesmo, tá bom? Então responda e lembre-se que na aula 3 nós teremos a oportunidade de fazer essa questão passo a passo também com você. Agora nós vamos resolver um exercício de porcentagem. Vou te explicar. É um assunto que muitas pessoas têm dificuldade e você terá a oportunidade de saber como responder isso daqui. É o seguinte: sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. Então vamos pensar, eu tenho o preço P? Não tenho. Se eu não tenho o preço, eu tenho a liberdade de colocar o valor 100. Eu vou te explicar por que é bom você trabalhar com o valor 100. Facilita muito o processo. E sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se dias depois um desconto. Então aqui nós temos aumento e aqui desconto 10%. Após essas duas mudanças, comparado ao preço P que nós colocamos R$100, o preço final de venda do produto aumentou quanto? O que é que você vai fazer? Vai pegar 100, o aumento de 15%,
vai somar mais 15. Então quer dizer que se fosse 30% seria 100 mais 30? Se fosse 40%, 100 mais 40? Exatamente. Porque 15% de 100 é 15. Aí aqui nós vamos encontrar 115. Prof, eu quero fazer a conta. Como é que eu faço uma conta de modo que eu possa usar em qualquer porcentagem e descobrir? Ora, se você quer saber quanto que é 15% de 100, ó, você vai copiar o 15% na sua forma fracionária. 15 por 100, ou 15%, é a mesma coisa que 15 dividido por 100. Feito isso, ó, simplifiquei 100 em cima, simplifiquei 100 embaixo, encontrei 15. Então, 15% de 100 é 15. Perfeito? Fácil demais, né? Depois fala sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. O que seria o desconto de 10%? 115 menos 10% de 115. Quer uma dica rápida para você? Copia o 115, volta uma casa e coloca uma vírgula. Então, 10% de 115 é 11,50. Fácil demais, né? Mas se você quer encontrar pelo método tradicional, você poderia fazer também. Você pega o 115, multiplica por 10% na sua forma fracionária. O processo é o mesmo. Cortei um zero aqui, ficou o quê? 115 vezes 1. 115 em cima. Você multiplica os dois de cima e embaixo nós temos o 10. Então você vai dividir por 10. 115 dividido por 10 é 11,50. Qualquer valor dividido por 10 é só você pegar o valor e deslocar uma casa e colocar uma vírgula. Então ficaria 11,50. Perfeito? Mas de uma forma mais rápida, simplesmente você copia o valor, coloca uma casa, volta uma casa e coloca uma vírgula. E aí nós vamos ter, no caso, 115 menos 11, 104 menos 50, 103,50. A pergunta é, o preço final de venda do produto aumentou quanto? Ora, de 100 passou para 103,50, aumentou 3,5 em relação a 100. Então, 3,5% seria a nossa resposta A. Observou? Começamos trabalhando com o valor aqui 100, porque o enunciado não me deu o preço de venda desse produto. Depois nós aumentamos 15% e por fim nós trabalhamos com um desconto de 10%. Bem interessante. Vamos continuar? Continuando aqui, nós temos uma questão agora para você de porcentagem. Eu quero que você observe essas palavras, ó, reajustado. Então o produto custa em janeiro R$30 e foi reajustado. Isso significa que teve um aumento de 50%. Como é que eu descubro 50% de 30? Se 50% é a metade, está fácil, né? Mas se você quer usar a multiplicação, 30 vezes 50 sobre 100. Aí você vai encontrar quanto? Eu vou encontrar, no caso, 15. Então, 30 mais 15, o produto vai passar a ser R$45. No mês de abril, ocorreu um novo reajuste no valor de 25%. Aí você vai fazer. Bem, se agora eu estou trabalhando com 45, 45 vezes 25 sobre 100. Faz as continhas, achou e aumenta. 45 mais. O que é, no caso, 25% de 45? Aí você vai achar também. Depois você vai somar, né, porque é um reajuste, e vai saber quanto que esse produto ele vai custar. É só usar o passo a passo e ir para cima que você vai conseguir também. Mas lembre-se, precisa de prática. Eu te ensinei como é que você vai achar. No caso 25%, vou registrar aqui para você não ter tantas dificuldades, né? Talvez você esteja iniciando agora, mas basicamente o que você vai precisar fazer é o seguinte, você vai achar 45 aqui, certo? Para você descobrir o que é 25% de 45, você vai fazer o seguinte, 25 por 100, a forma fracionária, você multiplica esses dois de cima e divide por 100. Aí você vai encontrar um resultado. Com esse resultado que você vai encontrar, você vai pegar o 45 e vai somar com esse resultado para você encontrar a resposta, né? Porque você precisa de 25% de 45, que foi o reajuste. Então você vai pegar o 45 e vai somar com esse reajuste aí. Perfeito? E você vai conseguir também encontrar a resposta. E como dito, lá na aula 3 nós vamos fazer essa questão também de revisão, mas eu espero que você dê conta de responder também essa questão. Pessoal, nessa aula de hoje, nós trabalhamos com 4 assuntos.
E deu para você perceber que com a metodologia correta, você consegue absorver muitas coisas. Pode ser que você não aprendeu tudo, mas se você aprendeu 2 assuntos, comemore. Se você aprendeu 3 assuntos, fique feliz, certo? Se você aprendeu os 4 assuntos, perfeito. Se você conseguiu desenrolar essas 4 questões, né, que ficou para você praticar, tá tudo maravilhoso. Você tem que ficar feliz com cada progresso seu. E no final dessa aula, eu quero te explicar, antes de mostrar para você como atualizar o seu sistema, a escada do domínio. A escada do domínio para você arrebentar nos concursos públicos, que inclusive eu enfatizo bastante no meu treinamento fechado, com o método BDX, para aprender matemática do básico ao domínio, que eu vou te explicar agora, é fundamental se você quer ter um bom resultado nos concursos públicos. Isso daqui tem que ser o pilar que vai te ajudar a chegar no topo para você conquistar a sua aprovação, certo? Então a primeira coisa que você precisa ter é conhecimento. Certo? E não confunda conhecimento com excesso de materiais. Você não precisa ter no seu HD do computador um monte de cursos. Você não precisa, sabe, ficar a cada edital aberto comprando cursos também. Cursos diferentes. Não. Muitas pessoas elas se perdem aqui porque elas confundem. Ou elas não têm o direcionamento necessário. Aí, no caso, quando não tem direcionamento, nós apelamos para o volume. E você sabe que seu tempo é bastante limitado, então não dá para ficar apelando para o volume. Você precisa de direção. Então, precisa de um conhecimento direcionado se você quer percorrer, né, a escada do domínio até chegar no topo, tá bom? Então, você precisa primeiro aqui de conhecimento direcionado, assim como nós tivemos nessa aula. Eu não expliquei para vocês? Faz isso, isso e isso que você encontra a resposta. Essa é a forma mais rápida de você aprender matemática e raciocínio lógico. Depois do conhecimento direcionado, que eu já expliquei para você que não precisa ficar apelando para volume, para PDFs gigantescos, para aulas enormes, para aprender, né, de repente um assunto, você vai para o segundo passo aqui, ou para o segundo degrau da escada, que é a agilidade mental. Agilidade mental envolve a sua capacidade de interpretar as questões. Você concorda comigo que a partir do momento que eu te expliquei as questões não ficou mais claro para você? Não descomplicou bastante? Não foi mais fácil saber quais assuntos, né, usar para responder, ou melhor, quais ferramentas usar para responder as questões? Você percebeu, a questão de regra de 3 composta, ela é caracterizada por trazer para vocês um monte de grandezas. Você viu que a questão de razão e proporção já apresenta no enunciado o termo razão. Você percebeu também que porcentagem é fácil você identificar. Então, a agilidade mental, ela também é desenvolvida a partir de muita prática. É por isso que nesse treinamento, eu falo para você, eu vou resolver uma questão e a próxima questão é com você. Para quê? Para você desenvolver agilidade mental. E depois da agilidade mental, nós temos aqui o último degrau da escada, que é a velocidade de resolução. Não adianta nada você ter o conhecimento necessário, você conseguir interpretar a questão e saber qual ferramenta usar, se você perde muito tempo, certo? Respondendo a questão. Todas as questões que nós trabalhamos aqui hoje, sério, você tem que ser capaz de responder em 2 minutos ou menos na sua prova. 2 minutos ou menos. Então, para você ter o domínio e ter um excelente resultado, você vai precisar dessas 3 coisas. Conhecimento direcionado, é o que você vai encontrar aqui, sem enrolação. Eu vou te explicar o que você precisa fazer sem utilizar fórmulas gigantescas. Você pode perceber que nós não usamos nenhuma fórmula gigantesca nessa aula, certo? Depois nós vamos desenvolver a sua agilidade mental, que é por meio de prática, e por fim, a velocidade de resolução.
Se você conseguir instalar esses 3 drives aqui no seu sistema, você se torna uma máquina de responder questões de matemática e raciocínio lógico nos concursos públicos. Eu demorei anos para descobrir isso, que eu estou compartilhando com você. Então, quando eu falo para você, resolva as questões, faça as questões, por favor, porque isso faz total diferença, viu? Todas as nossas aulas, nós vamos trabalhar com uma frase de efeito. Eu acredito que uma frase de efeito para a nossa aula de hoje foi essa: o seu sistema pode bloquear ou destravar o seu aprendizado em matemática. Então, muitos de vocês, eu também me incluo nisso, antes tínhamos um sistema ruim de aprendizado de matemática e de raciocínio lógico. É como eu falei para vocês, eu tirei 0 no meu primeiro concurso. Por mais que eu me esforçasse lá no ensino fundamental e no ensino médio. Só que é triste a gente entender que passa 10 anos na escola com um sistema ruim. Então não tem como esperar um resultado diferente. Então, logo a causa, como também a solução, está no sistema. Então, o seu sistema ele pode bloquear ou destravar o seu aprendizado em matemática. E é por isso que a senha do material, que eu vou disponibilizar lá nos grupos de WhatsApp, vai ser #NovoSistema. Tudo em maiúsculo, tá bom? #NovoSistema. Então, a ideia desse treinamento é fazer com que você atualize o seu sistema. Perfeito? Aí eu vou colocar essa frase lá no meu Instagram. Qual que é o meu Instagram? @prof. Rafa Lima. Quais são as tarefas para você dessa aula aqui de hoje? Faça todas as questões do PDF 1. Até as questões que eu acabei trazendo para você a resolução. Depois disso, você pode ir lá no meu Instagram. Aí vai ter um post com aquela frase, certo? Só voltar aqui novamente na frase. O seu sistema pode bloquear ou destravar o seu aprendizado em matemática. E eu quero que você, que acompanhou até o final, comente no post lá do Instagram o que você achou dessa aula 1, viu? O que você achou da aula 1. Tá na hora de nós atualizarmos o seu sistema. E como eu falei, para você atualizar o seu sistema mais rapidamente, a forma mais rápida, vamos voltar lá naquela ilustração do início que eu falei para você sobre quando o seu celular está travando ou quando o seu computador ele não está com as funções adequadas, tendo em vista a capacidade dele. O que você faz? Você atualiza o sistema. Quando você está com dificuldade de atualizar o sistema, você procura um técnico, porque o técnico, de repente, ele tem um sistema ali já atualizado e ele instala para você, não é? Então, a maneira mais fácil de você atualizar o seu sistema, ou seja, de conseguir aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta, estabelecendo novas crenças, destravando e desbloqueando de uma vez por todas, é procurar alguém que já tenha o sistema atualizado. Eu demorei anos para atualizar o meu sistema, mas você não precisa demorar anos. Então, o meu objetivo nesse treinamento é atualizar o seu sistema, te ajudar nessa tarefa, porque o meu já foi atualizado. Então, esse treinamento aqui é a forma mais eficiente de você atualizar o seu sistema, tá bom? Você tem um sistema nervoso maravilhoso que, se você estudar da maneira direcionada, assim como nós vamos fazer nesse treinamento, eu tenho certeza que você vai destravar e ter um bom resultado. A aula de terça-feira, ela vai ser ao vivo. Eu conto com a sua participação. Nós vamos ver como aprender raciocínio lógico e matemática, interpretando melhor as questões e também desenvolvendo a velocidade de resolução, que é um drive muito importante se você quer ter um resultado exorbitante, se você quer trabalhar com performance de prova. Então eu aguardo você, vai ser às 20 horas, tá bom? Eu vou compartilhar tanto no seu e-mail, caso você tenha inscrito
nesse treinamento de matemática e raciocínio lógico para concurseiros com pressa, ou se você também faz parte do grupo do WhatsApp. Espero que você possa, novamente, vou reforçar isso, refazer todas as questões. E além de refazer, vá lá no post do Instagram e comente o que você achou dessa aula 1. Eu particularmente gostei muito de compartilhar esses conhecimentos com vocês. No mais, um forte abraço. Lembre-se que a melhor maneira de você aprender, né, matemática e raciocínio lógico é aprender com quem já atualizou o sistema. E amanhã nós vamos dar continuidade a essa atualização para a gente arrebentar com tudo. Então, hashtag novo sistema e vamos para cima com tudo.